Olá pessoal de segundo ano, galerinha, aqui é o professor Cláudio Henrique mais uma vez com vocês e você deve estar se perguntando aí, né? O que será que o Cláudio vai comentar com a gente nessa aula de hoje, né? A imagem ela fala por si só, né? A gente está vendo um homem com os braços abertos diante da natureza, a imensidão, né, do mar. Então assim, a gente vai falar do que você está realmente pensando. Eu acredito que você está pensando que seria a liberdade, né? A gente discute muito na filosofia a liberdade de pensamento, né? E a liberdade ela é muito complexa. E tratando-se de filosofia, a liberdade ela é uma palavra que o sonho humano alimenta, né? Não há ninguém que explique, né? Mas também não há ninguém que não entenda. Ou seja, não há ninguém que explique o que é liberdade dentro da sua essência, mas todo mundo entende o que é a liberdade. Segundo a filosofia, ela compreende dessa forma. O conceito de liberdade ela inclui o quê? Quem somos, onde estamos inseridos, o que somos capazes de fazer, quais são os fatores que nos limitam. Então, quando alguém ele quer saber se ele tem liberdade, ele deve se colocar diante dessas perguntas, né? Quem somos? Quem sou eu? Né? Ou quem somos? Se for no coletivo, no grupo, quem somos? Se for no individual, né? Quem sou? Onde eu estou inserido? O que somos capazes de fazer? O que é que eu sou capaz de fazer no meio que eu estou inserido? Diante da situação que eu vivo? Quais são os fatores que me limitam, né? Então, assim, se você se colocar diante dessas 4 perguntas, colocações, tu vai compreender o grau de liberdade que você tem, né? A filosofia, ela define livre é a pessoa dona de sua vida que pode tornar suas decisões, né? Ou seja, tomar suas decisões e agir por conta própria. Quando negamos isso, damos à pessoa o direito de decidir por nós. Ou seja, quando a gente não tem autonomia, né? A gente não é dono da própria vida para decidir, seja na questão que depender de outra pessoa, seja, você mora maior de idade, mas mora numa casa e depende de seus pais financeiramente. Você não tem algumas de liberdade ainda, embora seja maior de idade, porque depende financeiramente de seus pais. Né? Um exemplo. Então, você contribui para que a outra pessoa, possa ter o direito de decidir por você. Não faça com os outros o que não quer que faça com você. Kant já dizia tudo isso. Né? Então, a gente tem que colocar esse pensamento para não impedir a liberdade do outro. Perceber até que ponto o outro tem o direito de ter liberdade, igualmente você quer a liberdade. A liberdade exigida no exercício da nossa liberdade pode nos desencorajar a exercê-la. Liberdade é a liberdade para escolher. Ou seja, a liberdade exigida no exercício da nossa liberdade é que para a gente conquistar a liberdade é preciso que eu tenha a prática de buscar o exercício, exercitar essa liberdade. Para que ela exista e tenha visibilidade, é preciso que eu busque com que ela aconteça. Eu não posso esperar para que ela venha acontecer. Eu tenho que ser o mentor, né, o causador dessa construção da liberdade. Quando a gente fala de liberdade, na filosofia, a gente vai trazer alguns pensamentos de algumas correntes filosóficas, né? E a gente vai discutir um pouco liberdade a partir desse momento, partindo do pensamento de uma corrente chamada o existencialismo, e que tem um pensador, né, que marcou, que representa o existencialismo, que é Jean Paul Sartre. Né? Sartre ele é um dos grandes mentor do existencialismo. Ele vai falar de liberdade dentro dessa visão filosófica do existencialismo. Então, como é que Sartre percebe a liberdade? A gente vai perceber isso nas suas ideias. Então, Jean-Paul Sartre é um filósofo, escritor e crítico francês, representante do existencialismo. Ele acreditava que os intelectuais
que desempenha um papel ativo na sociedade, ou que deve desenvolver um papel ativo na sociedade, certo? Afirmava que a liberdade é uma escolha incondicional do homem, né? Ele defendia o existencialismo ateu, ou seja, Sartre é ateu, ele vai buscar colocar que o homem ele é responsável pela sua própria liberdade, que ele não pode depositar a questão da liberdade a um Deus, né? Não há mais a dependência de um sujeito com relação a um plano divino, ou seja, na relação sujeito, na questão da liberdade, ele não pode relacionar que a sua liberdade depende de um plano divino. Se ele é o responsável pela sua própria liberdade. Deus não existe para Sartre. Para Sartre, nossas escolhas são direcionadas para aquilo que nos apresenta ser o bem. Ou seja, já que eu não posso perceber e nem devo colocar como responsável pela minha felicidade um Deus, então eu tenho que compreender que a minha liberdade está no que eu apresento ser o melhor e o bem para mim, né? Ou seja, o homem é um ser que projeta tornar-se Deus. Ele é o Deus criador dos seus próprios felicidade, né? Ou seja, ele é o ser causador da sua felicidade ou não. Somos o que queremos ser, o que escolhemos ser. E sempre poderemos mudar o que somos. Olha aí. Então, quando Sartre fala somos o que queremos ser, é que o ser, qualquer ser, qualquer indivíduo, ele é capaz de ser o que ele deseja ser. E diante do que ele escolhe, né? Ser. E sempre pode mudar o que ele escolheu a ser. Este é o seu fundamento. Tudo é permitido. Se Deus não existe, fica o homem, por conseguinte, abandonado, já que não encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade a quem se apegue. Antes de mais nada, não há desculpa para ele. Ou seja, ele não pode usar uma desculpa porque Deus quer, eu não tenho felicidade, eu não consegui a felicidade, né? Ou seja, ele não pode culpar um Deus, já que ele se encontra dentro do que é percebível, de que ele é o causador, de que ele quem escolhe, de que ele que deve agir para que as coisas aconteçam, né? O existencialismo é um humanismo, né? Sartre é o maior representante dentro dessa corrente. Sartre ele propôs e defendeu a soberania da subjetividade humana, que permite ao homem escolher a cada passo o seu caminho. Ou seja, Sartre ele deixa claro ao homem, à humanidade, né, nas suas ideias, de que o homem ele é responsável pelas suas escolhas. O indivíduo é livre. Ele não apenas tem liberdade, mas é liberdade. Ou seja, se aprisiona se quiser. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Né? O existencialismo e o humanismo de Sartre. O homem é o responsável aqui no mundo por tudo que ele faz. Né? Limitação da liberdade. A liberdade dá ao homem o poder de escolha, mas está sujeita às limitações do próprio homem. Ou seja, enquanto o homem, ele, na sua concepção do existencialismo, compreende que ele pode fazer tudo, escolher tudo aquilo que para ele é bem, ele tem que ter ciência que ele está limitado ao próprio homem, né? Esta autonomia de escolha é limitada pelas capacidades físicas do ser, né? Então a limitação está muito voltada para a capacidade física. Para Sartre, porém, estas limitações não diminuem a liberdade. Pelo contrário, são elas que tornam essa liberdade possível. Por quê?
determinam nossas possibilidades, né, de escolha, impõem, na verdade, uma liberdade de eleição, da qual não podemos escapar. As concepções de liberdade. O homem é o princípio e o pai de seus atos, assim como os seus filhos. Né? Aristóteles, olha aí. Aristóteles afirma que a necessidade de responsabilidade para uma ação ser moralmente válida. A liberdade está interligada à busca da felicidade plena. Livre é aquele que tem o princípio de agir ou não. Aristóteles defende também que, da mesma forma que uma boa ação depende de nós, também na mesma proporção de escolha dependerá de nós não realizar uma má ação. Ou seja, tanto uma ação boa quanto uma ação má depende de nós mesmos. Né? A gente não pode estar buscando culpar, relacionar alguém às nossas ações. Considerou que o homem conhece o bem, deve atuar de acordo com ele, visto que predominará sempre o ato livre por parte do homem a favor do bem. É uma escola de filosofia helenística, né, de Aristóteles, fundada por Atenas, por Zenão de Sítio, no início do século III a.C. Homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas. Os estoicos apresentavam que o conhecimento pode ser atingido através do uso da razão. Liberdade para Spinoza, né? Foi excomungado pela sociedade judaica, né, holandesa, e adotou o nome de Benito Spinoza. Segundo ele, as coisas que contribuem para o bem comum da sociedade e fazem com que os homens vivam em harmonia são úteis. A humanidade só pode ser feliz aceitando que o nosso destino é nosso, que nossa alegria e tristeza depende de nós mesmos. A liberdade ilusória, incapaz de entender por que queremos ou desejamos algo, entendimento do motivo que levam as coisas a serem como são, a busca do conhecimento sobre nós mesmos nos aproxima de Deus. Só a liberdade, vida for produzida por você mesmo. Primeiro, a consciência, somos resultado das forças externas. Segundo, razão, somos capazes de conhecer o que vem de fora. Intuição, somos capazes de produzir o novo. E aí a gente vai ficando por aqui com essas ideias, né, de alguns filósofos, principalmente, né, desses grande contribuidor que é Sartre, sobre a questão de como podemos chegar à liberdade. Um abraço a todos.